Boa noite a todos, sejam, portanto, muito bem-vindos. É um prazer poder estar convosco aqui, aqueles que estão presencialmente no auditório da Igreja Adventista em Setúbal. E aproveito também para dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham a partir desta transmissão, também feita a partir justamente do auditório da Igreja Adventista em Setúbal, através do seu canal no YouTube. Queridos irmãos e prezados amigos, é sem dúvida uma grande bênção já podermos nos começar a reunir, podemos inclusive estar agora em grupos um pouquinho maiores para adorarmos ao Senhor e podermos justamente ter este tempo de oração. Ainda existem algumas restrições, é verdade. Ainda nem tudo é permitido como no primeiro semestre ou no primeiro trimestre do ano passado. Contudo, estamos a progredir e graças a Deus por isso. Graças ao Senhor por isto. Agradeço muito a nota com que a Sónia conduziu este momento de oração, enfatizando a gratidão, os motivos de louvor e de agradecimento ao Senhor. Sabem, no finalzinho da epístola, da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, a certa altura diz o seguinte: sede gratos ao Senhor. Porquê? Porque isto é a vontade de Jesus Cristo. Sabem, queridos amigos e prezados irmãos, há uma coisa muito interessante. Existe uma relação direta e inversamente proporcional entre o nível de gratidão que uma pessoa tem e a falta de fé. Isto quer dizer o seguinte: pessoas que não são gratas, normalmente são pessoas que não têm fé. Pessoas que têm uma atitude de gratidão e de permanente reconhecimento daquilo que Deus faz na sua vida, são pessoas cuja fé normalmente é elevada e é vibrante. Porque reparem numa coisa muito simples: se eu não recordo aquilo que Deus faz por mim, se eu não celebro a ação da providência de Deus na minha vida, como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou confiar que nos novos desafios que estou a viver na minha vida, Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida, na nossa existência? Percebem? Por isso existe uma relação direta entre gratidão e fé. Quem não tem fé, provavelmente não tem um espírito de gratidão. E quem não nutre uma atitude de gratidão, provavelmente vai ter uma fé frágil ou praticamente inexistente. Mas há uma coisa interessante que a própria palavra de Deus nos diz, é que o dom da fé é um dom universal. É um dom que Deus dá a todas as pessoas. O que quer dizer que, na realidade, nós, para desenvolvermos a fé, precisamos também da nossa própria contrapartida, que é justamente uma parte importante para o desenvolvimento da fé, é um espírito de gratidão. Por isso, queridos amigos e prezados irmãos, sejamos gratos por todas as vitórias, por todas as coisas que o Senhor nos permite alcançar. Ainda não estamos a viver, talvez, a realidade que gostaríamos de estar a viver como estávamos há alguns meses, há um ano e pouco atrás. Mas, graças ao Senhor, muitas coisas estão a melhorar. Já estiveram piores, provavelmente haverão de melhorar. Contudo, ainda assim, devemos ser gratos e agradecidos ao Senhor. Muito bem, mas nesta noite, o nosso objetivo é continuarmos um pouco mais a temática do Espírito Santo. Temos estado a estudar, e recordam-se há várias semanas que falámos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Jesus. A semana passada, portanto, há 8 dias atrás, falámos sobre o Espírito Santo e a Bíblia. E os irmãos devem se recordar que nós encontramos na Sagrada Escritura a indicação de que o Espírito Santo é o autor intelectual das Escrituras. Portanto, todas as ideias que são apresentadas na revelação foram inspiradas pelo Espírito Santo. E, naturalmente, nós hoje podemos também contar com a atividade do Espírito Santo no sentido de nos esclarecer aquilo que estamos a estudar quando lemos a Bíblia. Por esta razão, uma afirmação que é muito comum na boca de imensas pessoas não precisa ser a nossa própria realidade. Muitos dizem que não conseguem entender a Bíblia. É verdade, a Bíblia foi escrita num contexto cultural bem distante de nós. A Bíblia tem efetivamente uma linguagem, uma forma de expressar ideias que não são familiares àqueles que vivem no mundo ocidental no século XXI. Porque a Bíblia, o último livro da Bíblia, terminou de ser escrito provavelmente no final do século I.
da era cristã, há quase 2000 anos atrás. E o primeiro livro começou a ser escrito 15 séculos antes de Jesus vir à Terra. Portanto, reparem que o primeiro livro da Bíblia é cerca de 35 séculos mais distante de nós. Mas, ainda assim, sendo o Espírito Santo o autor intelectual das Escrituras, isto quer dizer que cada um de nós, ao abrirmos a Bíblia, podemos suplicar, podemos solicitar a ajuda do Espírito de Deus para nos ajudar a entender aquilo que vamos ler. E a grande mensagem, a grande verdade disto tudo aqui, queridos amigos, é que nem você nem eu, para sermos salvos e compreendermos o que Deus nos quer ensinar através da sua Escritura, precisamos fazer um curso de teologia. O próprio apóstolo Paulo, e vocês conhecem bem esta citação, no capítulo 10 de Romanos, ele diz o seguinte: porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Na realidade, o apóstolo Paulo estava a falar a um grupo de cristãos que provavelmente uma quantidade significativa daquela congregação nem sequer eram pessoas alfabetizadas. E o apóstolo Paulo estava a dizer àquelas pessoas que o simples escutar a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, já seria suficiente para desenvolver a fé. Muito bem, mas diante desta contextualização que fizemos em relação ao tema que vimos a semana passada, gostaria de vos convidar a abrirmos a palavra do Senhor, porque é dela que vamos ouvir o que o Senhor nos tem a ensinar, em Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, e vamos ler os versos 14 e 15. Evangelho de Lucas, capítulo 21, e os versos que vamos ler são os versos 14 e 15. Então, Jesus, neste texto, em que ele estava a explicar aos seus discípulos alguns acontecimentos importantes que deveriam surgir no final da história do nosso planeta, a certa altura, Jesus chama a atenção para esta ideia importante. E reparem na preciosidade desta afirmação de Cristo. Proponde, diz Cristo, pois em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Aqui, Jesus está a dizer justamente aos seus discípulos, o contexto aqui basicamente é este, vocês haverão de ser levados diante de autoridades, diante de pessoas que vão questionar a vossa fé, vão-vos inclusive ameaçar com a força da lei e com as suas represálias para vos porem em causa justamente a razão da vossa religiosidade. E Jesus diz, mas olha, não se preocupem, não premeditem o que vocês devem dizer, porque eu vou-vos dar, disse Jesus, sabedoria, eu vou-vos dar eloquência, que todas as pessoas, por mais cultas e por mais eloquentes que possam ser, vão ficar envergonhadas diante da capacidade, da ousadia com que vocês vão falar. Mas, reparem, Jesus está aqui a dizer que ele haveria de dar justamente esta capacidade. Mas nós sabemos que neste momento Jesus não está presencialmente na terra. Jesus, neste momento, encontra-se no santuário celestial, como dizem Hebreus, intercedendo por nós como sumo sacerdote, como nosso mediador no céu. E desta forma, ele não está na terra. Mas vamos ver então algo mais que a Bíblia diz justamente a respeito deste assunto. Ainda no livro de Lucas, mas agora no capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, e vamos ler os versos 11 e 12. Neste texto, Jesus vai esclarecer um pouquinho mais a afirmação que fez no final do seu ministério. Lucas, capítulo 12, os versos 11 e 12. E aqui, Jesus, mais uma vez, está a falar justamente daquela situação em que, provavelmente, muitos cristãos haverão de ser levados diante justamente das autoridades para responderem pela sua própria fé. E Jesus diz, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às potestades, não estejais solícitos com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos
convenha falar. Então agora reparem, queridos irmãos e prezados amigos, nós começamos aqui a completar um quadro extremamente interessante da ação do Espírito Santo na vida do cristão. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz em João capítulo 16, verso 8. Portanto, o Espírito Santo tem um papel importantíssimo na conversão, no arrependimento e no perdão que um cristão tenha no seu processo de conversão, no seu processo de redenção. Mas o Espírito Santo também, segundo a Bíblia nos diz, é aquele que nos esclarece, nos ajuda a entender as ideias que estão presentes na Bíblia. Nós vimos isto na semana passada, quando estudámos os capítulos 16 e 14 do Evangelho de João, quando vimos ali Jesus dizendo que o Espírito Santo haveria de ensinar toda a verdade, haveria de explicar todos os ensinamentos que Jesus tinha apresentado aos seus discípulos. Agora, reparem uma coisa que é importantíssima, a ideia de que o Espírito Santo haverá de trabalhar na mente daqueles que estiverem disponíveis para serem usados por Ele, para poderem ser capazes de, com eloquência, com ousadia, mas sobretudo com grande capacidade, responder às questões colocadas pelas autoridades, colocadas por aqueles que possam ser inimigos da própria verdade. E como vimos aqui, portanto, isto será uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas vamos ver ainda mais do que o Evangelho tem para nos dizer a este respeito. Agora vamos até Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, e ali nós vamos encontrar mais duas afirmações que são feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em que Ele dá exatamente indicação sobre como é que será a ação do Espírito Santo. E o texto que vamos ler, Mateus capítulo 10, o verso 20. Diz então Jesus: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E agora percebam aqui, prezados e queridos amigos, a garantia solene que é dada pelo próprio Jesus Cristo. Reparem, não é um comentário feito por alguém que ouviu Jesus dizer alguma coisa. Isto, na realidade, é uma transcrição, é uma transcrição de uma afirmação clara que Jesus fez. E os apóstolos, aliás, Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, e Mateus, fazem questão de referir de forma literal esta afirmação que Jesus aqui apresenta. Jesus diz que o Espírito Santo nos recordará, efetivamente, tudo aquilo que for necessário para ser dito em momentos de grande importância, em momentos fundamentais. Eu posso vos dizer uma coisa com toda a honestidade, mas sobretudo com muita humildade. Na experiência que tenho tido como testemunha de Jesus, partilhando o Evangelho com outras pessoas, ensinando a Bíblia a, quem sabe, nestes últimos anos, centenas de pessoas com milhares de horas de estudos bíblicos, eu posso vos dizer uma coisa muito simples, que cada uma destas verdades cumpre-se na vida daqueles que efetivamente se colocam nas mãos de Deus. Porque isto já aconteceu comigo. E digo isto não porque seja melhor do que ninguém, não porque me tenha, de alguma forma, encontrado numa situação de estar diante de uma autoridade ou diante de um magistrado. Nem sequer foi este o caso. Eu lembro-me de várias situações em que, ao estar a estudar a Bíblia com alguma pessoa, e essas pessoas, muitas vezes, a colocarem perguntas muito contundentes, perguntas muito, muito sérias, que procedem de corações sinceros, mas questionadores, inquiridores. Quando as pessoas colocam estas perguntas, de repente, quase que como, diríamos assim, algo absolutamente fresco, como se fosse uma lufada de uma brisa suave, aparece uma ideia verdadeiramente esclarecedora, que traz à pessoa a resposta que ela precisava, de acordo com a sua pergunta. E digo-vos, quando eu penso, diríamos assim, de onde vieram essas ideias, eu digo-vos, eu nunca tinha refletido sobre este assunto. Eu só posso entender que aquela ideia que de alguma forma me apareceu na mente foi colocada ali pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E a verdade é esta: aqueles que estudam a Bíblia com outras pessoas, aqueles que testemunham o Evangelho com outros, certamente
ou já tiveram, ou ainda haverão de ter, com frequência, este tipo de experiências, porque a palavra de Deus o diz, que o Senhor colocará efetivamente ideias e palavras na nossa mente, para que nós as possamos expressar para a defesa do reino de Deus, para crescimento do Evangelho. Mas, queridos amigos, há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. E aquilo que está aqui dito, nos vários textos que já vimos, é que o Espírito Santo nos recordará. O que quer dizer aqui o seguinte: o Espírito Santo não nos vai dizer no momento certo aquilo que devemos dizer, sem que nunca, de alguma forma, nós tenhamos estudado um determinado texto ou um determinado tema da Bíblia. Aquilo que o Espírito Santo fará é que nós não nos devemos preocupar ou viver ansiosos com a preparação de uma atitude de apologia, de defesa, de advocacia do Evangelho. Não é isto que Deus quer de nós, até porque Jesus disse que nós deveríamos ser suas testemunhas e não seus advogados. Quem é nosso advogado é Jesus e é no céu. Nós não precisamos ser advogados de Deus. Deus não precisa de advogados na terra. Ele precisa sim de testemunhas, pessoas que contem da sua experiência pessoal com Deus e que partilhem isto com os outros. Agora, aquilo que a Bíblia efetivamente nos ensina é que o Senhor está disponível para nos recordar. Mas para sermos recordados, queridos irmãos e prezados amigos, nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ler diariamente a palavra do Senhor. Nós nunca sabemos quando é que um texto que nós lemos, uma reflexão que o Espírito Santo fez brilhar na nossa mente, ao lermos um determinado versículo da Bíblia, quando é que isto será utilizado? Nós não sabemos, mas a verdade é que, efetivamente, aquilo que nós tivermos estudado, em algum momento, poderá ser utilizado para defesa do Evangelho ou para, sobretudo, para crescimento e conhecimento espiritual de alguém que esteja no caminho da salvação. E aqui, prezados e queridos amigos, está justamente o grande segredo e o grande apelo que Deus nos faz. Estudar a palavra de Deus não é uma coisa ocasional, não é uma experiência espasmódica, do tipo algo que nós fazemos apenas de vez em quando nos dá vontade. Não. Estudar a Bíblia é uma experiência diária, constante, regular. Devemos ler a Bíblia todos os dias, devemos estudá-la em espírito de oração, de forma humilde e com o objetivo, efetivamente, de ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Reparem aquilo que o Evangelho de São João nos diz. Nós já vimos este texto a semana passada, mas voltamos novamente a ele, porque é aquilo que o Senhor, neste momento, nos precisa explicar e nos ensinar. João 14, verso 26. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Quando Jesus dizia: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Reparem, o Espírito Santo ensinará, ele nos explicará, ele nos ajudará a refletir e a entender as mensagens que estão reveladas na Escritura e nos fará recordar, ou seja, nos fará lembrar tudo aquilo que já foi dito, tudo aquilo que foi ensinado. Por quê? Porque muitas vezes, prezados e queridos amigos, a compreensão da palavra de Deus também é gradual, também diríamos assim, numa perspectiva de construção. E agora, deixem-me partilhar convosco dois últimos versículos. Vamos para o livro de Salmos, o capítulo 119, e o verso que vamos ler é o verso 11. Livro de Salmos, o Salmo 119, o salmo mais longo da Bíblia, e o verso 11. Salmo 119, verso 11. O autor deste salmo diz a certa altura o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E reparem, há um poder especial em estudarmos a Bíblia. Tenho muitas vezes ouvido pessoas dizerem-me que têm lutas pessoais tão grandes contra o seu temperamento, contra os seus pecados, contra os seus vícios. Queridos amigos, aqui está uma promessa preciosa à qual nós nos podemos agarrar. Se estudarmos a Bíblia, se examinarmos as Escrituras
com afinco e com dedicação, se guardarmos esta palavra no nosso coração como se estivéssemos a esconder naquilo que é o recôndito mais profundo da nossa mente e do nosso intelecto, verdadeiramente a palavra de Deus servirá como um antídoto, uma vacina contra a pecaminosidade. Você quer vencer traços de caráter, quer vencer vícios, quer vencer compulsões? Pois muito bem, o estudo da Bíblia tem, diríamos assim, uma poderosa ação sobre a luta contra o pecado. E tudo isto por conta de quem? Por conta da ação do Espírito de Deus na nossa vida. O último texto que quero partilhar convosco está no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17. Jesus orava pelos seus discípulos, entregava-os ao Pai numa oração de intercessão, na qual ele, a certa altura, diz as palavras que encontramos no capítulo 17, no verso 17. João 17, 17. E Jesus ternamente coloca nas mãos do Pai os seus discípulos e diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E aqui, queridos irmãos, vejam como entre o Salmo 119, o verso 11, e João 17, 17, existe uma conexão perfeita. A palavra de Deus escondida no nosso coração efetivamente nos ajuda a não pecar, torna-se num antídoto contra a pecaminosidade. E o próprio Jesus vai dizer de uma forma um pouco diferente, mas com o mesmo sentido, que nós, ao sermos santificados pela palavra da verdade, ao sermos aperfeiçoados pela palavra de Deus, podemos efetivamente tornar-nos cada vez mais semelhantes ao nosso próprio Deus. Meu querido amigo, talvez tanto você quanto eu temos o desejo de ter uma experiência renovada em Jesus Cristo. Todos nós certamente desejamos ser mais semelhantes a Jesus. Todos nós gostaríamos de efetivamente ter uma vida que tornasse o coração de Deus mais feliz pelo nosso sucesso, pela nossa semelhança com o caráter de Jesus Cristo. Pois muito bem, parte deste sucesso passa efetivamente pelo estudo, por passarmos tempo com a palavra do Senhor, por passarmos tempo com o Espírito Santo, falando-nos à mente, falando-nos ao coração e à consciência. Querido amigo, que esta seja a sua experiência. Se você não tem dedicado o tempo que sente ser necessário para o estudo da Bíblia, pois faça planos, a partir de hoje com Deus. Comece, se você não tem grandes hábitos de leitura da Bíblia, comece com 15 minutos cada dia. E vai começar a perceber que, ao fazer disto um hábito regular, ao final de algumas semanas, sentirá facilmente passar-se meia hora sem que qualquer tipo de desconforto ou de cansaço lhe venha enfadar a mente ou a alma. Porque passar tempo com Deus, ouvir Deus falar-nos ao coração, é, sem dúvida, das melhores experiências espirituais que um crente pode viver. Por isso, dizia Jesus, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos abençoe. É a minha oração e da parte de Deus a mensagem para cada um de nós. Amém.